capítulo de número 6, verso 60, diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Até esse ponto, depois eu prossigo. Soberano Deus e amado Pai. Então, relendo o verso 6, muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro este discurso, quem pode suportá-lo? Bem, entender essa passagem aqui fica muito difícil se a gente não souber o que veio antes. Porque ela começa dizendo: duro esse discurso. Que discurso? O que estava sendo dito anteriormente? Qual era o tema que estava sendo abordado anteriormente? Então, muitos dos discípulos acharam duro esse discurso. Vamos então, em primeiro lugar, ver que discurso era esse, que era tão duro assim. Então, passando aqui uma página anterior, no capítulo 6 ainda mesmo, verso 25 em diante: e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Gente, o que estava acontecendo é que Jesus estava de um lado do mar, e ele pregou e falou e etc e tal, e daqui a pouco saiu, foi para outro lado, e as pessoas, então, o acharam lá do outro lado, saíram atrás de Jesus e o acharam lá do outro lado. Né? E eles aí perguntaram: mestre, quando é que tu chegou aqui e tal? Tipo assim, viemos atrás do conhecimento que o Senhor está trazendo para todos nós, da sua palavra, desta revelação, que, tipo assim, demonstraram um interesse espiritual, mas na verdade ele sabia o que ia no coração daquelas pessoas. Ele, nesse momento, então, os desmascara. Ele diz para eles a verdade. Vocês estão me seguindo? Porque anteriormente temos a multiplicação dos pães e eles foram alimentados, 0,800, ninguém pagou nada por isso. E agora, vamos atrás daquele que dá pão de graça. Vamos atrás daquele que, não é assim? É assim que funciona. Deu pão de graça, vamos atrás dele que ele dá pão de graça. E aí essa multidão agora estava seguindo Jesus, mas não por causa dos sinais. E ele fala bem claramente: mas vocês estão aqui? Vocês voltaram? Vocês estão me seguindo? Vocês estão vindo atrás de mim? Em verdade vos digo que vocês estão me procurando porque não viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Alô, acorda. Qual é o motivo pelo qual vocês estão aqui atrás de mim? Alô, acorda. Existem outros interesses. Alô, acorda. E ele chega e fala assim, verso 28, então lhes perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Isso porque ele disse: trabalhem, trabalhem, não pela comida que se estraga,
porque eles estavam indo atrás de uma comida que se estragava, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou. Uau! Então ele diz, olha, vocês devem trabalhar sim, vocês devem ir atrás sim, mas daquela comida que não estraga, do verdadeiro alimento. E aí eles perguntam, que faremos para realizar as obras de Deus? Que faremos então para trabalhar na obra do Senhor? Que faremos então para nos alimentarmos desta obra? E aí Jesus diz, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. O que vocês têm que fazer é crer. O que vocês têm que fazer é crer em mim como o Deus que foi enviado. Chegou aqui com uma missão. O que vocês têm que fazer é crer. E não vir atrás de mim, porque afinal de contas, eu tenho o poder de multiplicar pães. Eu tenho o poder de multiplicar peixes. Você já imaginou ter um amigo que multiplica pão? É igual hoje ter um amigo que multiplica dinheiro. Você não vai morrer de fome nunca, então ele multiplica dinheiro, Multiplicar pão nessa ocasião era mais ou menos uma analogia dessa. Multiplica. Eu quero andar com essa pessoa, eu quero ir atrás dela, mas eu estou indo atrás dela não porque ela tem a palavra da vida, não porque é obra de Deus, mas porque eu tenho um outro interesse. Então, o que estava rolando antes era isso. Era esse negócio de interesse, essa jogada de ir atrás de Jesus por interesse é que estava rolando ali. Às vezes a gente pode até ver, né? Um pastor cheio de seguidor, uma igreja muito cheia e tal, mas só Deus sabe, conhece esses corações todos que estão ali. A gente pode até ver uma foto bordada de muitas carinhas. Uma igreja que vai ao Maracanã e lota o Maracanã. Muito tempo não se faz isso, né? Perdeu-se esse costume. Mas a gente não sabe a que a pessoa está ali. Deus sabe, mas a gente não sabe. A gente trata todo mundo como se fosse. Mas não sabemos. Só que Deus sabe, Jesus sabe. Jesus conhece os corações. E ele então vai começar um discurso que eles deveriam trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que não perece, porque ele, na verdade, ele vai entrar naquela ideia de que ele é o pão da vida. E aí lá pelas tantas, no verso 34, então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Começou o discurso, né? Nós queremos o pão. Ele diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Ele agora, de novo, ele volta na ideia. Vocês querem pão? Eu já disse que eu sou o pão da vida, mas vocês não creem. E muito embora estejam me vendo. Gente, era difícil crer nisso, já que a gente crê naquele que a gente não vê. Tu viu Jesus? Olha só, a gente crê num Jesus lá do passado de 2000 anos atrás, que andou sobre a terra, que fez milagre. A gente não viu isso. Nós temos informações e uma revelação no coração. Eles estavam diante do próprio, falando com eles, na bochecha. E ele ainda diz, vocês não creem em mim. Vocês não querem o pão vivo. Vocês querem o pão da padaria mesmo. E aí ele entra numa outra ideia do discurso. Ele vai dizer que quem o Pai lhe dá, ele tem. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Tipo assim, vocês nem chamados foram. Vocês nem convidados foram.
Porque os que são convidados, os que são chamados, os que chegam, os que manifestam fé, de modo nenhum eu lanço fora. Olha que palavra pesada, né? Palavra forte. E palavra de consolo para aqueles que estão em espírito e em verdade na casa de Deus. Então esse assunto aqui vai desenrolar, até que vai chegar nessa hora, em que eles então vão dizer: meu Deus, que discurso duro, ele está hoje azeitado mesmo, que discurso duro. Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Como a gente pode ouvir uma coisa dessa? A gente está seguindo ele, estamos indo atrás dele, e ele está dizendo que a gente está aqui porque a gente quer pão. Ele está falando que nós somos interesseiros. Ele está dizendo isso na cara da gente, debaixo das bochechas da gente. Duro esse discurso. Discurso revelador. E ele então, ele vai dizer, ele questiona e vai fazer uma afirmação. No verso 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Ninguém poderá vir a mim por causa disso, porque eu sei que existem descrentes entre vocês, aqueles que não acreditam. É por causa disso que eu disse a vocês: ninguém virá a mim se não for através do Pai. Mas teve um detalhe aqui nessa história. Porque Judas era contado entre os 12. Ou seja, Judas era um chamado. Era um que foi convidado a estar no grupo dos 12. Existia vários círculos de relacionamentos com Jesus. Tinha esse povo mais distante, um círculo maior, no nível da multidão, onde alguns criam, outros não. Existiam círculos menores, como os discípulos, os 12 discípulos, e até mesmo entre os 12 discípulos existia um círculo ainda menor, aqueles que oravam junto com ele, aqueles que estavam muito mais próximos, dentro do próprio grupo de 12. Então havia vários tipos de círculos de relacionamento com Jesus. E agora nós vamos falar desse outro círculo, desse círculo menor, o círculo dos 12. Então ele está falando: olha, a multidão está comigo, porque eles querem comer pão. Mas entre os 12, parece que é um contrassenso. Será que Jesus errou ao chamar Judas? O grupo? Será que Jesus errou? Será que houve um engano? Ele se enganou com Judas, ficou iludido? Não, esse rapaz é tão fervoroso, né? Vou chamar ele para o nosso grupo aqui de discípulos, ele vai abrir muitas igrejas e tal. E depois aí Jesus se decepcionou com ele. Meu Deus, ele é muito diferente do que eu pensava. Será que foi isso que aconteceu? Segundo aprendizado de hoje, Deus usa até o mal a seu favor. Caramba! Ele sabia quem ele estava chamando. Ele chamou Judas para o núcleo mais fechado, para aquele grupo mais íntimo, para andar junto, para ouvir de noite o sermão dele ali. Até o mal ele usa a seu favor. Ele é tremendo, irmão. Ele é tremendo porque no final da história,
profeticamente ele seria traído. Ou seja, como ser traído se todo mundo é amigo? Os mais próximos. Tem que ter um mal aqui, senão a profecia não se cumpre. E aí então, não, tem que chamar um que não é do grupo. Então, quando chamou Judas, ele sabia muito bem quem ele estava chamando. Não foi um erro, fazia parte do projeto. Você está vendo como nem o mal consegue atrapalhar Deus? Judas não atrapalhou Deus traindo. Judas ajudou no propósito. Os judeus queriam matá-lo e Judas ajudou. Estava dito que ele iria morrer e Judas ajudou. Olha só, tudo dentro de uma lógica. Uma vez eu vi uma enquete, né? Muito interessante. A enquete era 2 lutadores de boxe. Jesus representando o bem de um lado e o mal do outro lado, representando, né, o diabo, e os 2 lutadores se boxeando, tal, o bem e o mal ali naquela luta. Tem uma hora que o bem começa a apanhar, começa tomando soco, até que o mal dá um socão e ele cai no chão. E o juiz aí começa a contar: 1, 2, 3, 4. Quando chega no 10, e o mal aí, todo animado, porque o bem estava no chão, morto. E o mal todo animado. E aí quando o juiz chega no 10, aí Jesus levanta, dá um brado, e o juiz aí pega a mão dele e levanta como o vencedor. Porque a missão era morrer. A missão era morrer. Ele conseguiu cumprir a sua missão. A missão era padecer na cruz. Ele conseguiu padecer na cruz. Essa era a missão. Dei uma ideia para o grupo de teatro, hein? Quando todo mundo pensava que o mal tinha triunfado, como a missão era morrer, então quem tinha triunfado foi o bem. Ou seja, Deus usa até o mal para os seus propósitos. O mal não atrapalha Jesus. O mal contribui até com o benefício. É por isso, irmãos, que a gente não deve reclamar das coisas que acontecem e a gente, no nosso julgamento pobre, a gente acha que foi ruim, foi mal. Olha, a gente não deve reclamar. A gente não sabe como é que Deus vai transformar isso tudo, qual é o propósito do Senhor, o que Deus está esperando, o que isso representa para mim. Às vezes é um não, às vezes é uma perda, às vezes é um acidente, às vezes é algo que acontece e que parece assim que, meu Deus, tudo ficou perdido, meu Deus, mas com certeza estava escrito que você passaria por isso. E com certeza Deus está no domínio e no comando. Porque quando Deus está no domínio e no comando da nossa vida, até o mal nos beneficia de alguma forma. Isso é ruim, eu vou levar vantagem. No final das contas, tu vai ver. Só que a vantagem a gente só vê no final. Só consegue reconhecer a vantagem no final. Até o mal. Eu, quando li isso aqui, eu falei, meu Deus, quantos dos nossos irmãos reclamam quando acontece alguma coisa ruim, né? Irmão, tem gente aqui que reclama tanto que a boca está assim para baixo. Aquela carinha com a boca para baixo. Tanto que reclama. Irmãos, para de reclamar. A gente não sabe de nada nessa vida. Jesus escolheu então Judas, porque Judas estava dentro do propósito. E aí, para eu finalizar, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Quer dizer, foram desmascarados, né? Ele disse, vocês só querem comida mesmo, vocês não querem nada com a palavra. Aí os discípulos foram deixando Jesus.
Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem nós iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe diz, não é fato que eu escolhi vocês, os 12? Ele aí confessou. Olha, não é certo que vocês são os meus queridinhos, foram os escolhidos a dedo? Não é certo isso? Pois é, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Um de vocês é diabo. Como assim? Um de vocês não presta. Meu Deus. Eu não queria estar nesse dia. Gente, o dono da glória falou um negócio desse para o grupo? O grupo dos escolhidos. O grupo dos fortes. O grupo dos que iam levar a obra à frente. Um de vocês é diabo. Às vezes os irmãos se escandalizam quando descobrem um irmão diabo na igreja. Agora, se entre 12 pessoas havia um diabo, agora imagina entre 400. Gente, faz parte do jogo. Faz parte de uma vida em fé. A gente não sabe qual é o propósito de Deus. Ele falou, um de vocês é eu, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Então, vamos parar com essa infantilidade de questionar os projetos do Senhor. Como ele fez, como ele faz. Ah, pastor, encontrei um diabo na igreja. Não tem problema. No grupo de Jesus também tinha um. É propósito de Deus. Deus está talvez até fazendo essa igreja crescer por causa desse irmão. Irmãos, não se questiona a Deus porque Ele sabe tudo e a gente não sabe nada. Não se questiona o Senhor, os projetos, o como de Deus. Como vai ser isso? Como será isso? Não se questiona. Quando eu leio um texto desse, eu vejo o quanto a gente, meu Deus, precisa de revelação para a gente continuar vivendo essa vida cristã que a gente vive. Como a gente precisa de revelação? Como a gente precisa para entender o que a gente faz dentro da igreja, na casa do Senhor. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Guardou no coração, guardou, que sirva para o seu crescimento espiritual, que sirva para que você alicerce a sua fé, que seja bênção na tua vida essa palavra, para você não viver uma fé de fantasia, mas uma fé autêntica no Cristo, uma fé madura, que entende que nada, nem dentro da igreja, nem fora dela, sai do controle do Senhor. Deus e Pai soberano, louvado e bendito seja o teu nome, Jesus.